Então, eu tenho produtoras de filmes. Aqui eu tenho gêneros de filme, só que se vocês repararem, os gêneros estão todos em inglês. Se eu quisesse colocar eles em português, como é que eu faço? Basta eu clicar no registro que eu quero mudar, ó, então essa primeira opção aqui está como Adventure. Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez. Hoje a gente vai continuar nossas aulas de Alteryx. Hoje nós vamos aprender um componente novo que é o Text Input. E por que nós vamos aprender o Text Input? Como vocês puderam ver nos dois últimos vídeos que a gente lançou no canal, vou deixar o card aqui em cima linkado para vocês, a gente aprendeu como trazer dados, conectar o Alteryx a uma fonte de dados que a gente já tem no nosso computador ou no nosso servidor, na nossa pasta. Depois a gente aprendeu com o componente Browse como é que a gente visualiza esses dados a qualquer momento durante a nossa modelagem. E hoje a gente vai aprender como inserir os dados de forma manual no nosso projeto. Então, e se eu quiser montar um fluxo e nesse fluxo eu quero colocar dados de forma manual? Eu quero colocar uma base complementar, mas que eu vou digitar manualmente os registros. Eu consigo fazer isso utilizando o componente Text Input. Então vamos lá, vamos aprender o Text Input? Projetando a minha tela do Alteryx para vocês podem ver ela aí. Eu estou aqui, vou lá na minha barra de busca e vou colocar a palavra text, vou digitar text. Ele me traz essa primeira opção de Text Input, esse componente que é um livro com 3 pontinhos. Vou trazer o Text Input para o meu Alteryx. E aí, se vocês olharem aqui para a parte de configuração, reparem aí que na parte de configuração a gente não tem quase nada de registro. Quase nada não. A gente não tem registro. Por quê? Porque o Alteryx espera que a gente insira manualmente. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Na coluna, quando eu passo o mouse, eu tenho 3 pontinhos. E na linha, eu também tenho 3 pontinhos, como se fosse o cabeçalho de coluna e o cabeçalho de linhas, digamos assim, né? O identificador de linha. E dentro, entre esses dois, eu tenho esse quadrinho branco, esse quadrado branco circulado em preto aqui, que é o primeiro registro de dados válidos. Antes de mais nada, eu vou clicar nos 3 pontinhos do cabeçalho, vou dar 2 cliques, ele fica azul dessa forma assim, e aí eu vou escrever nome, Rodrigo não, vou escrever nome. Rodrigo é o primeiro registro válido. Então, ó, já coloquei um cabeçalho, agora eu dou 2 cliques no quadrinho branco aqui e escrevo Rodrigo, que é o primeiro registro válido. Agora eu vou clicar do lado do nome e vou criar mais uma coluna chamada idade. E aí eu vou colocar aqui, 33 anos. E aí eu vou clicar ao lado de idade e vou colocar escolaridade. E aí, ó, ficou... Se você digitou e ficou com alguma coisa que você não queria, basta clicar nele e deletar com o teclado, do jeito que a gente faz comumente nas nossas digitações diárias. E a escolaridade, vou colocar aqui mestrado. E o que eu poderia fazer aqui, né? Vou adicionar, antes de mais nada, eu vou adicionar uma segunda linha. Embaixo do nome Rodrigo, a segunda linha vai se chamar Luciana. A idade da Luciana é 30 anos e a escolaridade dela, doutorado. E, gente, só que agora eu descobri uma coisa, ó. Entre idade e escolaridade, eu teria que colocar uma coluna chamada região. E eu não coloquei essa coluna. Como é que eu faço para inserir se eu não tenho esse asterisco aqui, ó, que me permite inserir coluna entre idade e escolaridade? Como é que eu faço? Aqui em cima eu tenho um botãozinho chamado Insert, de inserir. Eu clico nesse botão e aí a segunda opção, inserir coluna. Só que olha só, inserir aqui, ó, entre idade e escolaridade. Por que o Alteryx inseriu aqui? Porque quando eu quero fazer a inserção, eu preciso clicar na coluna, que eu quero que ele faça a inserção entre. Então, ó, se eu clico em escolaridade, ele vai inserir uma coluna entre o field 3, a coluna field 3, e a coluna escolaridade. Ó. Observem, botão inserir, coluna. Inserir uma nova coluna chamada field 4. Então, agora eu vou lá no meu field 3, vou dar 2 cliques e vou chamar ela de região, como eu falei para vocês. Então, o Rodrigo é de São Paulo, a Luciana é do Rio de Janeiro. Aí aqui eu não vou nem colocar região, né? Eu vou colocar estado, o nome da coluna. E essa field 4 aqui, ó, ficou a mais, inserir a mais, queria deletar. Clico nela
E ao lado do botão de inserir, vocês podem ver que tem um botão de delete, de del. Então, eu clico no del e falo deletar coluna, que é a terceira opção. Quando eu faço isso, eu deleto. Se eu quisesse inserir entre nome e idade uma coluna, clico na idade, vou inserir coluna, entre o nome e a coluna, aí essa daqui vai se chamar sobrenome. Sobrenome do Rodrigo é Menezes e da Luciana Souza. Pronto, está inserido. E se eu quisesse inserir uma linha entre Rodrigo e Luciano, que eu queria inserir um registro a mais aqui, ó, eu clico na linha, no ID da linha, no número 2, vou inserir e coloco a primeira opção, que é inserir linha. Pronto, agora eu tenho uma linha a mais aqui. Inseri uma linha a mais e não era para inserir, como é que eu deleto? Seleciono a linha, venho no botão de deletar e coloco deletar coluna. Deletar linha, desculpa, deletar linha. Se você quisesse inserir um cabeçalho, imagina que aqui, ó, essa primeira, ela fosse um registro válido, tá? Eu vou remover esse cabeçalho e vou inserir um novo cabeçalho de colunas, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, ó, na primeira, vou em deletar e vou colocar deletar o reader, deletar o cabeçalho. Pronto, agora eu tenho uma fonte de dados sem cabeçalho. Se eu quiser inserir um cabeçalho, como é que eu faço? Inserir reader. E aí eu vou ter que renomear, né? Vou novamente ter que colocar nome, sobrenome, idade. Tenho quase certeza que muitos de vocês aí devem estar se perguntando, eu não posso dar um Ctrl Z, já que eu fiz a coisa errada? Não pode. O Ctrl Z não funciona aqui. Uma vez que você deletou, vai ter que refazer, tá bom? Ó, ficou com uma coluna a mais, eu venho aqui, ó, deletar coluna. Para deletar esse fio de 6 aqui, eu vou tirar esse fio de 6, ó. Eu não quero essa coluna. Pronto. O asterisco, tanto na coluna aqui, ó, na última coluna, quanto na última linha, ele significa somente que o sistema está te habilitando a continuar inserindo, tá? É um sinalzinho sistêmico aqui para te dizer, ó, pode continuar inserindo coluna, você tem espaço, e você tem espaço para mais linhas. É isso que significa o asterisco. Não significa que vai ser gerado uma coluna com asterisco e uma linha com asterisco e dados em branco. Quer ver, ó? Vou dar um Ctrl R para processar meu fluxo. Pode olhar para minha aba de resultados aí que vocês podem ver que ela está sem os registros de asterisco. Nem uma coluna a mais e nem uma linha a mais. Somente as que eu preenchi. Tudo bem? Então essa é a primeira funcionalidade do Text Input. Agora eu vou ensinar vocês uma segunda funcionalidade dele. Que seria a seguinte, ó. Vou trazer o componente. Trouxe ele para o meu Alteryx. Agora, eu poderia fazer o seguinte, eu tenho uma base que já está dentro do meu computador, que eu quero trazer ela e eu quero manualmente editar algumas informações dela. Trocar, mudar o registro. Quer ver como é que eu faço isso? Ainda no componente Text Input, na parte do configurador, a gente começou mexendo no inserção, né, na última opção, depois a gente deletou, e ao lado deles eu tenho 3 opções aqui, ó. A primeira delas chama-se Import. O Import é para importar um banco de dados que eu tenha dentro do meu computador, do meu servidor, enfim, fazer uma conexão. Então, eu vou vir aqui, ó, vou clicar nesse Import, vou pegar uma base que eu tenho dentro de casa, cliquei nela, trouxe ela para dentro do Alteryx, dou um OK, ele carrega, ó, já carregou, como vocês podem ver, trouxe essa base e já carregou. Aí, o que eu posso fazer? Manualmente eu venho aqui e clico. Ó. Vocês podem ver que a primeira coluna é produtora de filme. Isso aqui é uma base de filmes, tá? Filmes lançados entre 58 e 2015. É uma base pública. Então, eu tenho produtoras de filmes. Aqui eu tenho gêneros de filme. Só que se vocês repararem, os gêneros estão todos em inglês. Se eu quisesse colocar eles em português, como é que eu faço? Basta eu clicar no registro que eu quero mudar, ó, então essa primeira opção aqui está como Adventure. Eu quero mudar para Aventura. Eu dou 2 cliques, ele fica selecionado, eu venho e digito Aventura. Se eu der um Enter, eu mudo para outra linha e fica o registro. O segundo que está Comedy, na verdade, é Comédia. Basta eu clicar aqui, digitar e ele pega. Agora, ao lado do botãozinho do Import lá no nosso configurador, a gente tem outras 2 opções, que é copiar e colar. Ó. Copy and Paste.
Eu vou pegar, vou selecionar essa primeira célula do gênero aqui que eu escrevi aventura, vou clicar lá em cima no botão copiar, ó, copiar. Aí eu vou buscar algum outro gênero, alguma outra linha que tenha o gênero Adventure. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos achar, ó. Achei aqui, ó. Na linha 32, eu tenho Adventure. E eu tenho Adventure também na linha 40. Então, primeiro eu vou vir aqui na linha 32, na célula que eu quero trocar o Adventure. Agora, lá em cima no configurador, eu tenho o botãozinho de Paste. Se eu clicar no Paste, eu colo o registro. Agora, eu vou na linha 40, vou clicar no Paste também. E aí, agora eu tenho o Aventura também na linha 40, certo? Então, eu tenho essas outras duas opções. Agora, se eu quisesse deletar colunas, ó, porque a base é muito grande, tá vendo? Ó? Eu tenho várias linhas, várias colunas e várias linhas. Ah, eu queria trabalhar só com as 3 primeiras linhas. Eu não queria trabalhar com a linha 4 e a linha 5, por exemplo. Como é que eu deleto elas? Eu posso clicar na linha, segurar o Shift, clicar na próxima, ficam as duas selecionadas, ó, como vocês podem ver. Agora eu vou lá no botãozinho de deletar e coloco deletar linhas. Deletei aquelas duas. Se eu quisesse fazer deletar de forma alternada, como é que eu faço isso? Clico na primeira que eu quero deletar, seguro o Ctrl do teclado, vou clicando nas opções que eu quero. Ó. Vocês podem ver que agora a gente tem 4 opções aí selecionadas. Vou lá no deletar e coloco deletar linhas. Agora eu deletei de forma alternada aquelas que eu tinha selecionado, tá certo? Então essa é uma outra forma de trabalhar com text input, trazendo uma base já pré-montada que você tenha e fazendo uma inserção dentro dessa própria base. Nessa base aqui eu poderia inserir linha, inserir coluna à vontade, tá? É manual. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que o Alteryx nos traz uma flexibilidade para inserir dados, só que da mesma forma que tem essa flexibilidade usando esse componente, a gente tem que tomar o cuidado porque esse componente ele não faz uma modelagem automática. Quando eu carreguei essa base para dentro do meu Alteryx, eu não fiz uma conexão automática com ela. E aí, toda vez que eu der o run, ele vai reconectar nela e fazer as alterações que eu digitei manualmente. Não é isso. Quando eu usei o text input, eu trouxe de forma manual. Ele carregou, e aí as modificações que eu fiz na base estão aqui, e é essa base que o Alteryx vai trabalhar. Se eu der o Ctrl R, não vai acontecer nada. Como é que eu atualizaria essa base que eu trouxe de forma manual? Bastaria eu clicar no componente, text input, vir aqui dentro da base e trocar. Então, action agora vai ser ação. Pronto, se eu faço isso e dou Ctrl R, eu tenho a base agora, ó, pode olhar na minha abinha de resultados aí, minha linha 4, ó, que o gênero está ação. Ah, mas não era, ó, a linha 3 ficou action, teria que ser ação. Volto aqui no editor do meu text input, modifico o registro, dou Ctrl R, e agora vocês podem olhar que a minha linha 3, opa, ele tirou da tela, voltei. Agora vocês podem olhar aqui na minha linha 3, ó, que ela está como ação e não mais como action. Tanto a linha 3 quanto a linha 4, tá certo? Então, a atualização manual é usando o editor do text input, tudo bem? Pessoal, então é isso. Esse era o text input. Espero que vocês tenham gostado dele. É um componente que encerra aqui os principais componentes de importação de dados que a gente precisa para a certificação Essential do Alteryx, a primeira certificação do Alteryx, então por isso que eu trouxe esse componente para vocês. Basicamente, quando a gente fala de inserção de dados, a gente fala de 3 componentes. O input data, que é para conexão automática, e aí tudo que eu modificar na fonte de dados, quando eu rodo o Alteryx e processo com o Ctrl R, eu atualizo o meu projeto. Esse é o input data, tá nos cards aqui em cima linkado para vocês. O segundo é o browse, para a gente conseguir visualizar os dados a qualquer momento da modelagem. E o terceiro, o browse, além de visualizar, também insere
gráficos, né? Data Visualization, por isso que ele entra nesse componente, nessa categoria de componentes de inserção de dados. E o terceiro agora que a gente aprendeu hoje é o Text Input, para inserir dados manualmente. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa um like, né? Deixe os seus comentários com dúvidas que a gente vai responder assim que conseguirmos, o mais rápido possível. E se inscreva no canal, porque isso é muito importante para nós, para a gente continuar gerando esse tipo de conteúdo e continuar ajudando vocês nesse processo de disseminação da cultura de dados para o maior número de pessoas possíveis. Tá certo? Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.